Olá, muito boa tarde a todos. Aqui fala Felipe Diogo, nossa rádio Paraty FM 87,5 São Bernardo do Campo, rádio Teletema também com a gente. Com muito prazer que temos hoje no nosso Espaço da Inclusão, ele que há 47 anos apresenta o programa O Pulo do Gato na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Além do Pulo do Gato também já teve outras funções, como repórter esportivo, por exemplo. José Paulo de Andrade. José Paulo, muito boa tarde. É um prazer tê-lo aqui na nossa Rádio Paraty, Rádio Teletema e demais, tudo bem? Olha, o prazer de vocês é o meu prazer também, de poder participar com você. Felipe, eu já estava até devendo há algum tempo aí uma entrevista a você. Na época em que você me contactou, houve um problema, não estava em condições de dar a entrevista. Agora faço com o maior prazer, né? E cumprimento aí os seus colegas, né? A Thaís, que está em Lajeado, o Roberto, que está em Luiz Antônio. Olha, é uma rede que alcança o Brasil todo aí. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma experiência nova para mim. Para nós também, com certeza, ter uma pessoa da magnitude de José Paulo de Andrade. Bom, como que o senhor resolveu ir para o rádio, né? Já que, além de também na área da comunicação, o senhor também é advogado. Veja como as coisas vão se encaixando na vida da gente, né? Eu, desde pequeno, tinha muita atração assim por rádio, principalmente pelas narrações esportivas. Eu ouvia junto com meu pai, né? Meu pai era torcedor de São Paulo, e ele ouvia muito tanto a Rádio Tupi como a Rádio Record. Na Rádio Tupi, o narrador era um espetáculo, um dos melhores de que eu me lembre, o Aurélio Campos, que foi também político, foi deputado federal, muito atuante, por sinal. E na Rádio Record, o grande nome era o Geraldo José de Almeida, e depois foi narrador de televisão. Ele precedeu o Luciano do Vale e o Galvão Bueno na Rede Globo. E eu era ouvinte deles, e ficava encantado de ouvir. Gostava também de ouvir o programa de auditório da Rádio Nacional, programa Manuel da Nóbrega. E com 12, 13 anos, eu dava as minhas escapadas de casa, pegava o ônibus lá. Minha mãe pensava que eu ia no campinho que tinha na esquina da minha casa, pegava o ônibus de Vila Mariana e ia lá para o centro, na Sebastião Pereira, onde ficava o auditório da Rádio Nacional de São Paulo. E eu me embebecia assistindo o programa Manuel da Nóbrega. Isso foi em meados dos anos 50. Para vocês terem uma ideia, num dia lá estava quando ele anunciou uma estreia, um locutor que vinha do Rio de Janeiro para substituir o locutor comercial do programa, que era um vozeirão, o Elcio de Souza, de Manuel da Nóbrega, né? Ele exaltava muito esses companheiros, ele chamava o Elcio de Souza do Voz de Ouro 18 quilates. E o Elcio de Souza resolveu tomar um outro rumo na carreira, porque além de radialista, ele era também publicitário, era um publicitário de muito sucesso. E quem veio para o lugar dele foi nada mais, nada menos do que o Silvio Santos. Ele veio do Rio de Janeiro para substituir o Elcio de Souza como locutor comercial na Rádio Nacional de São Paulo, do programa Manuel da Nóbrega. E eu estava lá. Foi naquele dia que ele ganhou o apelido de Peru, porque ele ficava vermelho com as brincadeiras. Era um programa de auditório que o Nóbrega fazia. E nesse programa participavam, entre outros, né, Hebe Camargo, que era chamada de Estrela de São Paulo, era cantora, o Ronald Golias, Daniel Fernandes, o Cabo Pitanga e muitos outros humoristas. O programa tinha 2 horas e tinha uma novela que participava, o Golias, que era muito engraçado, chamava A Fera do Mar. E aí eu ficava por ali, rondando e tal, ouvia mais alguma coisa da programação e ia embora para casa antes que se apercebessem que eu não estava nas redondezas. Muito bem. E eu fui acalentando, né, esse sonho, nossa, um dia eu vou trabalhar. Eu tinha o quê? 14, 15 anos na época, né? Mas aí, a realidade é que nos estudos eu precisava me definir. Ser alguém na vida, né, como se dizia. Naquela época se dizia isso, precisa ser alguém na vida. E eu fui para o curso clássico, né? Porque eu não tinha nenhuma aptidão para as exatas, e sim para as humanas. E não é que o destino me coloca na sala
no segundo ano clássico, o Atílio Ricó. O Atílio Ricó é um consagrado diretor de teatro e de televisão. Na época, o Atílio, né, ele é um ano mais velho do que eu. Então, nós tínhamos, isso aí foi por volta dos anos, 18 anos, eu devia ter 18, ele tinha os 19. E ele já trabalhava na Rádio Pan-Americana. Ele participava do plantão esportivo, que era o titular era o Narciso Vernizzi, né? Um nome referencial aí, tanto no plantão esportivo, ele foi o pioneiro, como depois, né, veio a ser também o pioneiro em meteorologia, né? O homem do tempo. E o Atílio Ricó trabalhava com ele, na Rádio Pan-Americana. E aí, numa conversa com ele, falou: olha, Atílio, eu tenho um sonho de trabalhar em rádio, mas agora eu preciso cuidar da minha vida aqui. Eu quero me formar em Direito, né? E quem sabe abrir um escritório. Bom, ele aí um dia nos convidou para ir à Rádio Pan-Americana. Ela ficava em Acanhadas, com instalações lá na Rua Riachuelo, no centro da cidade. E foi lá que eu conheci o Fiore Gilhote. Eu e meus colegas, né, ficamos encantados de ver lá, participamos até de um programa, fizeram muita piada conosco, né, porque era um grupo que estava lá, né. Mas o que estava mais interessado mesmo era eu, né. E aí eu cumprimentei o Fiore Gilhote, sempre muito simpático, foi uma das figuras mais doces que eu conheci. E aí, na hora de ir embora, eu disse para ele assim: Fiore, eu espero um dia ser seu colega. Vai dar certo e tal. E não é que nós trabalhamos juntos na Rádio Bandeirantes tantos e tantos anos, e até como chefes de departamento, ele no esporte e eu no jornalismo, veja as voltas que o mundo dá, né? E foi assim, o Atílio se lembrou da nossa conversa, e quando ele se transferiu da Rádio Pan-Americana para a Rádio América, que era do grupo do João Saad, né, da Bandeirantes, a Rádio América ia começar a fazer esporte, ia narrar os segundos jogos das rodadas, né? Ele lembrou disso e falou assim: olha, se você quiser ver como é que é, aparece lá, mas não garanto que vai ter salário. O salário era o que menos me interessava na época lá, né? O meu pai, infelizmente, tinha condições aí de me sustentar mais algum tempo. E aí eu comecei a ir, e nunca mais saí. Então já são quase 60 anos, né, de profissão, quase 60 anos, agora no começo do próximo ano, 60 anos. E 2 anos depois da Rádio América, eu passei para a Rádio Bandeirantes, onde eu estou há 57. Eu fiz muita coisa nesse caminho, mas eu vou deixar vocês fazerem perguntas, senão eu fico falando sozinho aqui. Pode continuar. Agora, Fiore foi uma das pessoas realmente, é meu ídolo, né? Era meu ídolo de locução esportiva. Realmente tive a honra de conhecer o Fiore Gilhote em 2005. Foi muito gratificante, aliás. E então, teve um colega que, aliás, assim como nós também tem uma deficiência, né? O Geraldo Nunes. Como que o senhor teve a ideia de transformá-lo em um repórter aéreo? Bom, o Geraldo fazia o setor que era o Copom, né, o Comando da Polícia Militar. Ele ficava lá anotando as ocorrências e entrava no ar. Mas não foi comigo, não, que ele começou a ser o repórter aéreo. Depois que ele saiu da Rádio Bandeirantes, ele foi para a Rádio Eldorado. E eu vou contar um detalhe aqui. Foi bom você me fazer essa pergunta, porque olha, eu tenho um medo de helicóptero, que vocês não imaginam. Eu nunca entrei num helicóptero. E na Rádio Bandeirantes tinha o abelhudo, que era o Franz Neto, grande companheiro também, na época em que o Hélio Ribeiro era o diretor. E eu ficava muito preocupado cada vez que o Franz Neto levantava voo. Naquela época o helicóptero subia do pátio da Bandeirantes ali no Morumbi. Eu achava aquilo tão precário, e ele levou uns 2 sustos no caminho. Uma vez foi lá mesmo, na hora que foi levantar, não teve força suficiente, o helicóptero voltou e bateu com força no chão. E outra vez foi um pouso de emergência. Então, quando eu assumi o departamento de jornalismo da rádio, eu fui meio atrasado nisso, porque eu preferia ter a minha consciência tranquila, a ter, sabe, um acidente que podia ser até fatal na minha consciência. Então, eu nunca usei o helicóptero nas transmissões da Rádio Bandeirantes. É um detalhe que estou contando aqui pela primeira vez para vocês, porque eu tinha pavor que acontecesse alguma coisa com algum dos meus colegas. O Geraldo depois acabou até sendo vítima de um acidente desses quando ele trabalhava lá na Rádio Eldorado, né?
ali embaixo de uma das pontes da Marginal Pinheiros. Felizmente, né, o anjo da guarda estava com ele, e foi só um grande susto que ele levou. Mas eu evitei colocar na nossa transmissão, na nossa cobertura jornalística, helicóptero. Eu era contra. Ah, sem dúvida. E a questão do Hélio Ribeiro, o senhor citou o Hélio Ribeiro, né, que fez durante muito tempo o Poder da Mensagem na Rádio Bandeirantes e também foi diretor na emissora. Qual foi o grande aprendizado que o senhor teve com o Hélio? Nós tivemos um relacionamento. Acho que o dia que eu partir dessa para outra, eu vou ficar sabendo, vou entender o que aconteceu. Nós tínhamos um respeito mútuo, né? Os dois. Nós tínhamos um respeito mútuo. Ele era um pouco mais velho do que eu. Mas não nos bicávamos. Era só nos encontrarmos no corredor para começar uma discussão. Interessante isso, né? Porque eu era um dos gênios do rádio. E eu admirava muito o trabalho dele. Mas como diretor, o diretor sempre tem, né, alguma coisa que você contesta. E eu achava que ele era muito personalista na maneira de dirigir o departamento. Eu sempre fui. E confesso isso aqui, né? Não é nenhum orgulho, mas também não é nenhuma vergonha. Sempre fui narizinho empinado, entendeu? Não aceitava as coisas de graça, não. Então, uma vez eu me lembro que no 7 de setembro, na época da ditadura militar, o Hélio Ribeiro me chamou na véspera e falou assim: olha, tenho uma missão importantíssima para você. O que é, Hélio? Você vai dar a hora de 5 em 5 minutos durante a madrugada até o início do desfile militar da independência. Aí eu olhei para ele, né, para não dizer um palavrão, falei assim: olha, realmente eu acho tão importante que eu não me sinto em condições, eu acho que você tinha que ficar a madrugada dando a hora certa. Pronto, ali já quebrou o pau, né? E não fiz, porque eu achei que seria uma coisa humilhante. E hoje eu vejo que a minha decisão foi correta. Imagina, né? Você apontava, o cara que dava a hora de 5 em 5 minutos para o desfile militar de 7 de setembro na época da ditadura. Eu, pelo menos, não paguei esse mico. Né? Mas o nosso relacionamento sempre foi tenso. Mesmo na época do Pulo do Gato, o Pulo do Gato já era para ser meu desde o primeiro dia. Mas a teimosia dele levou a chamar alguém que não tinha o cacoete para fazer um programa do tipo que ele queria, que era para acordar a cidade às 6 horas da manhã. O Joia Júnior, grande colega, né, poeta, radialista, foi líder da categoria, vereador de São Paulo, deputado. Ele tinha múltiplas atividades durante o dia. E era uma pessoa menos indicada, até pelo estilo dele. O estilo dele era de fim de tarde, ele tinha um programa que chamava Chega de Prosa. Pois bem, o Hélio, para não dar o braço a torcer, não me convidou para começar o programa e teve de se render à realidade uns 10 dias depois, menos até 10 dias, quando o Jair Brito, que era o executivo da direção artística, recebeu o pedido do Joia Júnior, que queria se afastar do programa, porque ele não estava aguentando levantar tão cedo e ter todas as atividades no resto do dia. Aí não restou outra alternativa, senão, né, baixar a cabeça e vir me convidar para fazer o programa. E eu não recebi o convite para fazer o programa com muita tranquilidade, não, por causa desses antecedentes todos. Eu era locutor do jornal Primeira Hora, que era o sonho de apresentação de todos os locutores da época. E teria que abrir mão dessa apresentação do Primeira Hora para fazer um programa que ninguém sabia para quem se dirigia, porque naquela época esse horário das 6 era o horário sertanejo. Mas, enfim, com um grande produtor, que era o Alberto Curado, muito meu amigo, conversamos, ele me convenceu, vamos enfrentar esse desafio aí. E começamos a fazer o Pulo do Gato, e fizemos muito laboratório para saber, a gente não tinha ideia, né, quem é que ouvia a rádio às 6 horas da manhã. E aí fomos descobrindo a audiência, né, que era difusa. Empresários, imagina naquela época pensar que o empresário levantava às 6 horas, pois levantava, e nós fomos descobrindo isso, fazendo laboratório, colocando uma sessão, tirando, colocando outra, até montar o esquema que mais ou menos vigora até hoje no Pulo do Gato. Mas foi assim, o nosso relacionamento foi muito tenso, apesar do respeito mútuo, que eu sei que ele me respeitava, e como eu também o respeitava, eu sempre exalto
né, as qualidades que ele tinha como grande profissional de rádio que era. Aliás, né, pulo do gato, olha a hora, olha a aula, né, os 47 então, anos. Foi tudo, né, laboratório, a gente foi testando, vamos ver se dá certo, e põe isso, e põe aquilo, e tira. Eu tive até uma sessão filatélica no programa, aí quando descobri que no máximo 10 pessoas se interessavam pela sessão, o responsável pela filatelia, que era o grande companheiro Américo Tosini, que foi uma referência aí na filatelia, né? E ficou muito aborrecido com isso e tal, mas eu expliquei a ele, falei, olha, o programa precisa dar audiência, né? O interesse tem que ser maior do que essas pessoas que acompanham filatelia. E foi assim, até filatelia já houve no programa, teve parapsicologia com o Frei Albino Aresi, essa dava muita audiência, teve psicologia, né? Tivemos também um pediatra que participava semanalmente, enfim. E a sessão que permaneceu e durante esses 47 anos continua no programa é a da Previdência Social, porque como é do interesse de milhões de brasileiros, sempre há alguma coisa a esclarecer. Então a Previdência Social, através desses 47 anos, nunca deixou a grade do programa O Pulo do Gato. Permanece até hoje, sempre às quintas-feiras, desde o começo. José Paulo, e como que o senhor vê as transformações do rádio, né? Da época que o senhor começou lá na Bandeirantes, no começo do Pulo do Gato, até hoje, as transformações do rádio? Bom, o rádio primeiro se transformou com a pulverização. Na época, o AM mandava, né, as ondas médias, né? E a FM, que era a frequência modulada, fazia parte das ondas médias. Então, por exemplo, a Bandeirantes tinha já o 96.1, que é a Band FM hoje, que transmitia a mesma programação da 840, que era a emissora de ondas médias, né? Então, tecnicamente, já começou por aí essa mudança, com o FM depois se sobrepondo ao AM. E pela qualidade de som, né? E também no início porque tocava música e a música com melhor qualidade, mas depois o jornalismo também começou a tomar conta do FM. Então isso na parte técnica. Agora o que mudou mesmo nesses 47 anos não foi o rádio, foi o ouvinte. Lembre-se que 47 anos atrás, era 1973, o ano mais duro da repressão da ditadura militar, o governo Médici. Não se podia abrir o bico. Corria-se muito risco se abrisse o bico. E as pessoas não tinham como se manifestar. E o Pulo do Gato foi, em certa forma, um escoadouro desses anseios populares, né? Acabou sendo, a gente falava até, a voz de quem não tem voz. E foi por aí. Agora, hoje o ouvinte quer participar, ele não se limita simplesmente a ser ouvinte, não. Ele quer ser também ouvinte participante. E como participa bem, viu? E hoje, com todos esses recursos, né, das redes sociais, nós temos respostas imediatas quando colocamos alguma opinião no ar. Tem aqueles que concordam, aqueles que discordam, e realmente o ouvinte é que mudou nesses 47 anos. Hoje ele é muito mais participativo, o que é muito bom, né? Se a gente quer democracia, é assim. O Felipe perguntou do rádio e eu vou perguntar da TV. Quais as transformações que o senhor vê de 70 anos para cá, já que estamos falando em 70 anos da televisão no Brasil, né? De 70 anos para cá, ou de 40 e tantos anos para cá, o que o senhor vê de transformação na TV? Você fala bem, porque a TV completa 70 anos agora de existência, né? Dia 18 de setembro, a pioneira TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Mas a audiência mesmo de TV chegou uns 15 anos depois, meados dos anos 60, com a antiga TV Paulista, com a TV Tupi, com a TV Record, com programas musicais, programas de auditório. E num primeiro momento a televisão se valeu muito dos profissionais de rádio. Não houve uma emissora que não tenha ficado desfalcada, porque não havia profissionais formados para o veículo televisão. E a televisão é imbatível. Eu sempre digo isso para os mais novos. Façam rádio, mas tenham sempre em mira a televisão, qualquer que seja a forma da TV, né? Ou a TV aberta, ou a TV paga, né? Hoje a TV paga cresceu muito,
ou mesmo, né, essas novas experiências estão sendo feitas, né, na web, na internet, que é uma outra maneira até das pessoas se darem bem na profissão e se comunicarem bem, né? Pode até não ser com o mesmo alcance de uma emissora de televisão aberta, mas há nichos de audiência aí que são influenciados por esses comunicadores. Então a coisa vai evoluindo, eu não sei onde vai parar. No começo se dizia, a televisão vai matar o rádio. Não matou. Aí veio a internet, e a internet vai acabar com o rádio. A internet está sendo um duro concorrente para a imprensa. Para a imprensa, né? O que a gente entende imprensa é o jornalismo escrito, né? Para os jornais. Está sendo dura essa concorrência. Mas para o rádio, por exemplo, a internet leva onde as ondas curtas mais poderosas que existiam, de 31 metros, né? De 25 metros, não levavam. Então hoje você ouve o rádio por um aplicativo, por exemplo, da Bandeirantes. Tem o Band Rádios. E no Band Rádios vocês encontram todas as emissoras do Grupo Bandeirantes. E você ouve onde quiser. Onde você estiver, você acessa pelo aplicativo. A televisão já é um pouco mais complicada, né? Essa é a grande diferença que eu vejo entre o rádio e a televisão. O rádio é um veículo de comunicação descomplicado. Ele é próximo. Ele participa junto com as pessoas. Ele está junto com as pessoas, né? O rádio de pilha, o transistor, foi uma grande revolução. Hoje há outras formas de sintonia. Mesmo que as emissoras às vezes não sejam tão poderosas tecnicamente, através desses novos recursos elas conseguem atingir um grande número de ouvintes. Eu ainda sou muito do rádio e eu vou dar uma definição, eu sempre repito isso. Eu ouvi da boca do Boni, do poderoso Boni da Globo, num programa da TV Bandeirantes, que era comemorativo do rádio, do Dia do Rádio, né, 25 de setembro, no programa da Popovic. A Popovic sempre trabalhou em TV, né? A Popovic parece que nasceu na televisão, ela já fez rádio, mas o forte dela é a televisão. E ela estava meio incomodada, todo mundo ali falando do rádio, então o rádio é isso, é aquilo, até o Walter Forster, que foi um grande galã de radionovela e um grande galã também de televisão, né? Estava lá exaltando o rádio e ela pôs o Boni na linha e perguntou, ô Boni, mas o rádio é tudo isso? Aí ele falou assim, olha, Silvia, o rádio é a TV com imaginação. Pronto, está aí a melhor definição que você pode ter do rádio. Hoje, nós entramos no rádio até por Skype no YouTube. Então já tira um pouco aquela imaginação do ouvinte, né? Eu não sou muito favorável a isso não, mas tenho que ir com a modernidade e por que não aparecer também, né? Eu fiz televisão durante um bom tempo, mas hoje, né, já me aproximando aí dos 80, eu não vou mais cativar ninguém nessa idade, né? É só conteúdo mesmo. Tava vendo na minha pesquisa. A forma já ficou para trás. Hoje eu estou em boa forma, de pera. Então, eu estava consultando na minha pesquisa aqui que o senhor fez as aventuras do Zorro. Nossa, nem me lembro isso. Olha que grande artista o mundo perdeu, hein? Porque eu só fiz isso e não fiz mais nada. Olha, para minha sorte. Mas o senhor faz até hoje, para nossa alegria. Viu, Thaís? O Zorro foi uma experiência muito interessante, porque foi no ano em que eu casei e o dinheiro era muito curto. E aí eu não sei porquê, o diretor, que era o Antonino Seabra, grande nome aí, né, da área artística de televisão. Sim. Ele olhou para mim e falou assim, você quer saber, você vai fazer o Zorro? O quê? Eu fazer o Zorro? Eu nunca tinha feito nada, né, nessa área de dramaturgia. Bom, como eu estava precisando, eu resolvi topar. Eu hoje, se me convidasse, eu não aceitaria, mas naquela época eu aceitei, eu tinha o quê? 27 anos, eu não tinha muito a perder não, né? Só tinha a ganhar. Foi uma boa experiência, que eu trabalhei ao lado aí de alguns nomes pomposos, né, da dramaturgia. A Sueli Franco, por exemplo, era a mocinha, né, do Zorro, né? Tinha a Elaine Cristina, o Carlos Copa, e a turma do Rádio Teatro da Bandeirantes, trabalhando também, a Maria Estela Barros, o Hélio Rossi. E olha, eu me senti ali amparado, né? As gravações eram feitas no antigo prédio da Lacta, ali no Paraíso. E foi um momento, assim, de descontração, vamos dizer assim. Porque eu não deixei, mesmo tendo que gravar cenas do Zorro, né, eu não deixei de fazer tudo que eu fazia em rádio naquela época. Era bem corrido,
Mas eu tinha fôlego para isso. Hoje me falta ela. Mas naquela época eu tinha bastante. Zé Paulo, o senhor durante muito tempo, inclusive na TV, né, era vamos dizer assim, os debates políticos era o senhor que apresentava, né? Alguns deles sim. Como que surgiu essa oportunidade para o senhor, né, que a gente acompanhou durante um tempo isso? Pela atuação em programas. Eu era apresentador também na TV dos jornais locais da Bandeirantes, né? Eu apresentei o Jornal de São Paulo, depois o Rede Cidade, por último o Band Cidade, e estava sempre próximo ali do departamento de jornalismo. E quando vieram os debates, e a Bandeirantes é pioneira nisso, né? Eu logo me encaixei, primeiro participando como entrevistador. E, para mim, um debate que eu guardo na lembrança, né, porque é histórico, é aquele de 1989, quando se deu a primeira eleição presidencial depois do regime militar. Então, eu participei ali como entrevistador, e a ancoragem foi da Marília Gabriela. Aliás, um trabalho muito difícil, porque eram muitos os participantes, tinha muitos candidatos, uma coisa assim, meio desordenada, porque não se tinha ainda ideia de como organizar um debate, né? Depois ele ficou bastante engessado, aquele negócio, 1 minuto, meio minuto, 2 minutos. Naquela época, não. O Brizola, por exemplo, nossa, só para começar a falar, e já levava o tempo que era para hoje, num debate, né? Para responder. Então, foi uma experiência riquíssima aquela. Depois disso, eu fui convidado para ser mediador também de alguns debates, né? Mais dos debates aqui locais, tanto de prefeito como de governador, e foi uma experiência muito agradável para mim. Eu lamento, hoje eu já não teria mais condições de fazer isso, né? Mas foi um momento importante na minha carreira. Zé Paulo, um outro programa de TV também, já que nós estamos falando da TV, que eu particularmente gostava muito ainda criança, era o Show do Esporte da TV Bandeirantes. Show do Esporte, do Luciano, né? Isso. Do Luciano. Tinha lá o Elias Júnior, que ainda hoje está conosco, né? O Elias Júnior, a Simone Melo e tantos companheiros, né? Que ainda, vários deles hoje ainda estão em atividade, né? O Show do Esporte foi realmente um momento marcante da vida da TV. Aliás, que saudades a gente sente do Luciano do Vale, né? Até hoje eu lembro dele. Foi uma perda para a comunicação brasileira, a ida dele tão cedo, né? Porque o Luciano não foi simplesmente o narrador esportivo. O Luciano foi um empreendedor, ele trouxe para cá, né, a Fórmula 1, a Fórmula Indy, ele trouxe um alento aí para o voleibol, para o basquetebol, os jogadores veteranos, né, a seleção master do Luciano, fizeram muito sucesso, e ele é sempre lembrado, infelizmente se foi. E teve uma época que o scratch do rádio da Bandeirantes viajava para cidades do interior para jogar. O senhor também chegou a viajar com aquela equipe? Sim, no começo. Tem uma história engraçada aí. Isso foi, 1964, a primeira viagem do scratch do rádio, time de futebol, comandado pelo Fiore Gilhote. E a primeira cidade visitada foi Brotas, que fica na região central do estado. Foi a primeira cidade a receber a visita do scratch do rádio. E eu participava, até jogava, né? Na época eu tinha 22 anos, só que eu já era fumante. Então eu não aguentava, eu que adorava jogo de várzea, lá onde eu morava, no conjunto de bancários na Vila Mariana, e eu tinha lá um time de futebol, eu jogava sábado à tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, era um fanático. Só que, depois que eu comecei a trabalhar e a fumar, eu fui perdendo o fôlego, e já com 22 anos nessa primeira viagem, eu joguei meio tempo e me senti cansado, não deu para jogar os 90 minutos. Depois disso eu viajei algumas vezes, mas eu tinha um problema muito sério, porque eu fazia muita coisa na rádio, então tinha viagem mais longa que eu não podia acompanhar. E outra coisa, né, o Fiore sempre exaltava esses laços de amizade que eram criados com as cidades do interior, e os jogos eram geralmente beneficentes, né? Sempre com
renda de ingressos revertida para alguma instituição. Mas, no fundo, ele queria ganhar os jogos, ele não admitia perder. E com os pernas de pau, né, que eram os locutores esportivos e comentaristas, ele não ia longe com o time de futebol. Então, ele enxertou, né? Ele colocava gente que sabia jogar bola, alguns colegas mesmo lá de Bandeirantes trabalhavam na discoteca, em outros departamentos, né? E ele colocava esses que sabiam jogar bola para ganhar as partidas, né? E tinha um ex-profissional do São Paulo, o Catara. O Catara foi muito importante, porque ele era o artilheiro do Scratch do rádio, que venceu muitas partidas, perdeu algumas. E o Fiore não se conformava nos vestiários, ele queria depois fazer uma análise do jogo. E era interessante porque ele não tinha mais condição física, né, para correr. Então ele ficava de maestro no meio de campo. E eu lembro dele com uma redinha na cabeça, parecia um jogador dos anos 20. Era uma figura, o Fiore, quando comandava o Scratch do rádio. Mas olha, foram momentos grandiosos que nós vivemos e tenho certeza, fizemos o bem para muita gente, muita alegria. Os jogos do Scratch do rádio lotavam como se fosse de algum clube aí da divisão principal do futebol brasileiro. Foi uma outra experiência muito, muito legal essa também. Zé, e o Jornal da Bandeirantes, gente, que é esse que vai ao ar às 8 da manhã? Sim, esse surgiu depois do falecimento do grande Vicente Leporassi. O Leporassi foi um mestre de todos nós, né? Era um profissional, a gente dizia, era um homem show, o Leporassi, né? Ele não era simplesmente um jornalista, ele participou de filmes, né? Tem filmes do Mazzaropi que ele aparece, né? O Leporassi. E ele se metia em música, foi um profissional de várias facetas, né? E no Trabuco ele se encontrou na Rádio Bandeirantes. Ele já tinha apresentado, né, um programa jornalístico na Record, e trabalhou muitos anos na Record, mais do que ele viria a trabalhar até na Bandeirantes. E tem até uma curiosidade a respeito do Leporassi, que ele fazia um programa de muito sucesso chamado Gincana Que Bom. Por sinal, agora há poucos dias faleceu a companheira dele nesse programa, a apresentadora Clarice Amaral. Ela trabalhava com o Leporassi nesse programa Gincana Que Bom. E o Leporassi, numa brincadeira que fez lá, ele falou da pouca audiência que a Rádio América tinha. Sabe? Na época se brincava muito com o baiano, então ele disse o seguinte: bronca de baiano é como a audiência da Rádio América, ninguém ouve. Foi mais ou menos isso que ele falou. Aquela história de destino, né? A história de destino. Você sabe que ele saiu da Record, teve lá um problema com o Marechal da Vitória, o Paulo Machado de Carvalho. Onde ele foi trabalhar? Na Rádio América. Olha as voltas que o mundo dá. E na Rádio América ele fez um programa muito interessante chamado O Morcego, em que ele dividia a apresentação com outro grande nome do jornalismo escrito, que era o Arapuã. O Arapuã tinha uma coluna no jornal Última Hora chamada Hora Bolas. E esse Arapuã depois veio a ser um dos diretores da primeira composição da diretoria da TV Bandeirantes em 1967. Era um triunvirato e o Arapuã, esse grande jornalista que também foi apresentador, narrador de luta livre, né? Eu trabalhei com ele, eu era o anunciador e ele o narrador, e depois de algum tempo eu passei para o lugar dele, passando a narrar a luta livre, também foi outra coisa muito interessante. E o Leporassi se transferiu para Bandeirantes, primeiro como apresentador de programa musical, o Laboratório Musical, em que ele analisava os lançamentos de discos. E era um crítico, né? Um crítico feroz. E até que surgiu a oportunidade dele substituir no horário das 8 horas um profissional que se indispôs lá com a direção da rádio, o baiano Luiz Ayala, que era outro grande nome da Rádio Bandeirantes, se indispôs com a direção e o Leporassi entrou no lugar dele. O programa do Ayala chamava A Hora do Arara, era o apelido dele. E era muito ouvido pelos taxistas de São Paulo, o Arara. E aí entrou o Leporassi. Entrou e abafou, e ficou de 1963 até 1978, foram 15 anos apresentando esse programa chamado O Trabuco, até que no dia 16 de abril de 1978
voltando do Embu das Artes, onde ele sempre ia nos fins de semana com a sua esposa. Ele sentiu mal em casa, sofreu um edema pulmonar, já era o segundo. Ele sofria e acabou sucumbindo. Isso foi no dia da folga dele, dia 16 de abril. Nós, no dia seguinte, recordamos o último programa que ele tinha feito, que foi no sábado anterior, né, dia 15 de abril de 1978, e já no dia seguinte, no dia 18 de abril, nós começamos uma nova experiência jornalística que está no ar até hoje, já faz 42 anos, o Jornal da Bandeirante Gente. Aliás, do Jornal da Bandeirante Gente, tive a honra de conversar também com o grande Salomão Esper, né? Sim, que se aposentou recentemente, aí quando completou 90 anos. Exatamente. Agora, José Paulo de Andrade, e o seu livro, né, que o grande Cláudio Junqueira, colega também da TV Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, aliás, escreveu? Se dependesse de mim, não sairia o livro, não. Primeiro que eu não sei, eu sou, sem falsa modéstia, eu não me acho tudo isso que as pessoas às vezes dizem. Quando o Cláudio veio com essa proposta, eu falei, Cláudio, quem é que vai comprar um livro sobre o pulo do gato? O pulo do gato vai pro ar e acabou, né? O vento leva. Não, vamos. E ele se empenhou tanto. E olha, demorou. Foram assim uns 3 anos de preparação, porque teve no meio do caminho uma crise econômica, e aí não havia como viabilizar comercialmente o lançamento, mas ele insistiu, e não deu outra, acabou saindo o livro, né? Foi lançado lá com pompa e circunstância na livraria Martins Fontes, ali na região da Avenida Paulista, no dia 5 de dezembro de 2018. E o Cláudio continua até hoje com as suas andanças com o livro debaixo do braço, e agora já virou até audiolivro. E vocês sabem, olha, uma curiosidade, eu ainda não tive a oportunidade de ver esse audiolivro que o Cláudio produziu. Até isso já aconteceu com o Pulo do Gato. Livro e audiolivro. Aliás, lido pelo Carlos Oliveira, né? Inclusive o jornalista Carlos Oliveira. O Carlinhos, isso mesmo. O Carlinhos que é o narrador. Você já chegou a ouvir? Eu não cheguei ainda. Eu cheguei a ler o livro, mas o audiolivro ainda não consegui. Então nós vamos ouvir juntos. Porque eu também ainda não tive acesso, porque agora com esse problema aí do coronavírus, né? As pessoas se afastam, né? Se afastaram. E durante muito tempo, os jornalistas da Rádio Bandeirantes, e mesmo da TV, tiveram experiências de fazer locução, gravação de audiolivros na Fundação para o Livro do Cego, hoje Fundação Dorina Noel. O senhor em alguma época chegou a fazer isso? Não, eu não. Eu acho que nessa hora de escolha, eles escolhiam sempre os vozeirões, né? Então aqueles locutores noticiaristas, eles se prestam mais a esse serviço, né? Na Bandeirantes mesmo. Eles tiveram grandes, né? Locutores como o Walker Blas, o Dedé Gomes, né? O Dimas Aguiar. Esses sempre narram, né? Narram documentários, e certamente esses são mais procurados na hora de fazer um produto desse tipo. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade. Tinha um programa também que eu particularmente adorava ouvir, que vinha antes do Pulo do Gato, que era o Grande Sampa. Né? Do Antônio Carvalho. Saudoso Antônio Carvalho, né? Pois é. Esse foi uma boa experiência que a Bandeirantes fez, e esse Grande Sampa veio para substituir um outro programa que tinha uma audiência incrível em São Paulo, dedicado à colônia nordestina, e que tinha sido uma inspiração minha, viu? Modéstia à parte. O programa do Mano Velho Amorim Filho, Nas Quebradas do Sertão. Como fez sucesso esse programa. E aí, a direção da rádio, em determinado momento, chegou à conclusão de que precisava mudar a programação. E veio o Grande Sampa, que era de um outro estilo completamente diferente, também um grande programa, mas deixou para trás o Nas Quebradas do Sertão. Nas Quebradas do Sertão era tão bom que a Band FM se apoderou dele para começar com o Forró da Band, e hoje ele está no ar na Rádio Nativa, que também faz parte do Grupo Bandeirantes, é o Forró da Nativa, com o Mano Velho Amorim Filho e o Mano Novo Expedito Duarte. Começaram ali, comigo, na Bandeirantes,
antecedendo o Pulo do Gato. A Bandeirantes teve também, né, em épocas passadas, um grupo que chamava-se Os Titulares do Ritmo, né, que faziam as vinhetas para a Rádio Bandeirantes. Sim, isso nos anos 50, hein? Nós estamos indo muito lá para trás. Nos anos 50, os Titulares, um belíssimo conjunto. O mais afinado de todos, né? Eu vejo aí bons grupos como os Cariocas, depois Demônios da Garoa, um outro estilo, mas Titulares do Ritmo, para mim, imbatível. Tanto é que eles deram o nome para a equipe de jornalismo que era chefiada pelo Alexandre Kadunk, né, os Titulares da Notícia. Tem esse nome por conta desses maravilhosos Titulares do Ritmo. E daqui para frente, voltando para a questão da TV, temos aí as TVs fechadas, TVs abertas. Você acredita que até quando os canais de TV aberta irão permanecer no ar? Aí vai estabelecer a mesma discussão do rádio. O rádio vai acabar, né? O AM vai acabar. Com a TV aberta é a mesma coisa. A TV aberta, para mim, nunca vai acabar porque ela atinge o maior número de pessoas. E, sendo assim, a audiência vai estar sempre maior na TV aberta. A TV fechada tem nichos, né, de audiência, mas a TV aberta é mais ampla e atinge mais o povão, né? O povão que carece de tanta coisa e que tem ali o seu momento de entretenimento, né, de informação. Então eu acho que nunca vai acontecer da TV aberta ser superada. O senhor faz um programa hoje na rádio também, que é um pouco diferente do Pulo do Gato, que é Os Bastidores do Poder. Eu comecei esse programa, né? Eu fiz durante 8 meses, foi em 2016. Foi um desafio feito pelo então diretor de jornalismo, Zé Carlos Carboni, né, já falecido, e ele queria juntar, né, o que para ele eram os dois grandes nomes do jornalismo da Rádio Bandeirantes, o Cláudio Humberto em Brasília e eu aqui em São Paulo. E eu topei fazer isso, só que para mim era muito difícil por causa do horário. O programa começava às 5 da tarde, né? Ia das 5 às 7. E eu levanto às 4 horas da manhã, né? Então o meu fuso é matutino. Mas encarei o desafio. Foi um ano de eleição e quando chegou a época da eleição, eu combinei com o Carboni que quando acabassem as eleições, eu deixaria o programa. Foi o que aconteceu. Então comecei o Bastidores do Poder aqui em São Paulo, ao lado do Chico Prado, né, que hoje está numa emissora de TV jornalística lá em Brasília, a CNN Brasil, e o Cláudio Humberto em Brasília. Depois aí, né, a equipe se modificou, entrou o Fábio Panunzi, que é um outro grande jornalista, e eu acabei saindo. Foi uma solução bem aceitável, porque o Panunzi fazia o programa das 8 horas da manhã, o Jornal Gente, e por conta das atribuições dele na televisão, que era à noite, para ele ficava de melhor tamanho fazer o Bastidores do Poder, que aí ele já emendava com a televisão. E foi assim que se deu a minha saída suave do programa Bastidores do Poder. Foi uma boa experiência também. E agora o jornalismo com a Thaís Freitas, né, também no comando no jornalismo. Sim, a primeira mulher a dirigir o jornalismo da rádio. Na TV nós tivemos, há um tempo atrás, nos anos 80, a Silvia Jafé, mas no rádio não. No rádio a Thaís é a primeira diretora de jornalismo. De Thaís para Thaís, Thaís? Isso, Thaís para Thaís. Então vou agradecer a gentileza do José Paulo de Andrade, nosso colega da Rádio Bandeirantes, né, gentilmente nos atendendo aqui na Rádio Paraty, Rádio Teletema. Thaís, suas considerações finais? Também agradeço aí pela atenção, né, pela colaboração também nessa nossa comemoração aí dos 70 anos da TV brasileira e falando muito também do rádio, né, que foi lá nos primórdios da TV, tudo começou com o rádio, né? As radionovelas e tudo mais. Então, muito obrigada, seu José Paulo, e boa sorte e sucesso sempre para o senhor. E parabéns a vocês aí pelo trabalho, a você, Felipe, a você, Thaís, ao Roberto, né, que viabilizou essa ligação, né, de vários lugares. E eu, para terminar, diria o seguinte, viu? Vocês enxergam muito mais do que a maioria de nós. Vocês enxergam com os olhos da alma. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, José Paulo de Andrade, falando com os nossos ouvintes da Rádio Teletema, a Rádio Paraty. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.